Você já percebeu que muda as épocas, muda as gerações, muda a forma como é falado, mas que sempre existe conteúdos, técnicas e cursos voltados para ensinar a mulher a satisfazer um homem? Vamos falar sobre isso? Prazer, eu sou Lídia, sou fisioterapeuta pélvica e trabalho com sexualidade. E me assusta ver a quantidade de conteúdos, principalmente hoje com esse tanto de rede social, em que estão sempre tentando atrair mulheres para falar sobre o prazer do homem, quando na verdade, se a gente for olhar estudos, pesquisas, principalmente a Valesca Zanello traz muito sobre isso, que é a prateleira do amor da mulher que fica sempre se colocando na espera de ser escolhida, sempre tentando satisfazer o prazer do homem, quando muitas vezes o próprio prazer é negligenciado, quando a gente tem mulheres que nunca chegaram ao orgasmo, mas que estão sempre fazendo algo para satisfazer a parceria. Esse vídeo não é só para mulheres, é também para homens que queiram buscar prazer no sexo como um todo e não olhando apenas para o seu. Porque tem coisa mais gostosa e mais prazerosa do que uma relação em que as duas pessoas estão uma olhando para o prazer da outra, em que ambos estão buscando a satisfação, o prazer, o gozo, o tesão, para que ambos tenham a mesma experiência, saiam daquele encontro preenchidos, energizados e em êxtase e querendo mais. Porque o tesão, ele acontece de um desejo sexual, óbvio, que pode acontecer apenas no olhar um outro, olhar outra pessoa e desejar ela, ou no caso de relacionamentos de longo prazo, o que a gente chama de desejo responsivo, onde precisa haver ali um estímulo para que se tenha o desejo. Mas até para isso acontecer, é preciso você gostar, você querer, ser uma experiência boa. Ninguém quer voltar num restaurante em que a comida é ruim e pensa assim: ah, eu vou lá tentar dar mais uma chance. Tá, eu sei que tem pessoas que fazem isso, mas não é a grande maioria. E assim é o sexo. Muitas vezes, e a gente vê, no caso eu vejo muito isso nos consultórios, quando eu atendo, de principalmente mulheres que fazem sexo, como assim dizem elas, por tabela. Apenas para, ai, deixa eu cumprir meu papel aqui enquanto mulher e satisfazer o meu marido, porque senão ele não vai parar de me encher o saco. E infelizmente isso é uma realidade que não deveria ser. Porque se fosse uma coisa boa, e muitas vezes eu nem culpo os homens, porque às vezes eles nem sabem que essa mulher não sente prazer, que essa mulher não tem um orgasmo, porque tem uma cultura de a mulher fingir o orgasmo. E eu me pergunto, por quê? Por que fingir algo? Por que não falar para o outro? E será que o outro realmente não está tão disposto assim a ouvir? E aí, se você já falou e o outro não deu a mínima ideia, a minha pergunta é: por que você ainda continua? Porque se a partir do momento que você não tem espaço para falar como se sente, e quando você fala, o seu sentimento é negligenciado, ele é colocado como um exagero, como um drama, como um vitimismo, então por que você se invalida tanto assim? A ponto de o outro se sentir no direito e no espaço de te desrespeitar. Então, uma relação, ela precisa acontecer num lugar em que a comunicação exista. Porque quantos são os casais que não têm aí uma vida sexual, mas não têm intimidade? A pessoa não consegue nem expor os seus próprios sentimentos, mas expõe o corpo. Entende que a gente tem aqui uma desconexão, porque o sexo, quando ele acontece em que tudo está alinhado, é uma experiência única, prazerosa. É algo assim que te eleva e não quando você tem uma relação e sai dela vazia, justamente porque dói, porque não tem prazer, porque não tem respeito, porque se você fala o que você tá sentindo e isso é negligenciado, é deixado de lado, então não há respeito. Então, vamos olhar para si, vamos entender da onde tá vendo isso. E quando eu falo dentro da fisioterapia pélvica que eu oriento os casais a você já conversou com a outra pessoa sobre como você se sente? Porque também eu vejo muitos casos de mulheres que sentem dor. Quando a gente tem essa conversa e eu dou essa orientação de tentar trazer essa comunicação
e manifestar para o outro, dizer ao outro que isso está incomodando, que está sentindo dor, e pedir para tentar mudar a posição, fazer de uma forma diferente. Há também muitos casais em que os homens falam: caramba, eu não sabia, por que você nunca me falou? E eles buscam tentar ajudar a parceira. E isso que é o legal. Se a gente olhar para relações e pensar assim: caramba, e se eu convidar o outro para entender a minha dor? Porque às vezes ele tá ali alheio. Então, que se faça mais espaços em que o sexo tenha sim intimidade, respeito, muito tesão e, claro, prazer.